Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de vocês. Amém. Estimada comunidade, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês já ouviram essa frase? Quem conhece essa frase, levanta a mão, por favor. Dos que levantaram a mão, quem de vocês tem essa frase estampada em algum objeto de decoração dentro da sua casa? No enfeite de parede, ou na porta, ou num pano de prato? Alguém tem? Não. Na casa da minha mãe, essa formação ela estava estampada num pano de prato. Aquele que adornava o fogão quando não estava em uso. Mas quem disse essa frase? Qual o contexto? Qual o seu significado? Conforme ouvimos há pouco, foi Josué que disse para todas as tribos de Israel: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo de Israel viveu uma experiência muito marcante com Deus. Ele havia sido submetido a 400 anos de escravidão no Egito. Mas Deus ouviu o clamor do seu povo e, por meio de Moisés, o libertou e lhe prometeu uma terra que mana leite e mel. Nós conhecemos a história do Êxodo. Moisés pediu que o faraó libertasse o seu povo, mas ele se recusou. Depois vieram as pragas e a fuga, atravessando o Mar Vermelho. Do outro lado do mar, na travessia do deserto, Deus fez uma aliança com o seu povo e lhe deu os 10 mandamentos como contrato dessa aliança, mas também como leis que garantem a vida. A travessia no deserto em direção à terra prometida demorou 40 anos. E muitos dos que estavam no Egito não chegaram à nova terra, inclusive Moisés. E por isso Josué se torna o sucessor de Moisés, o novo líder do povo. É sob a sua liderança que se cumpre a promessa de Deus e o povo toma posse da terra prometida. O povo agora não é mais escravo, nem peregrino no deserto. Ele tem um lugar para chamar de lar, uma terra para chamar de pátria. É um momento de olhar para o passado com gratidão, mas principalmente de renovar a aliança com o Deus que os guiou até ali. É neste momento histórico da vida do povo de Deus que Josué reúne os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais das tribos de Israel, e lhes diz, lá nos versículos 14 e 15: temam a Deus o Senhor, sejam servos fiéis, esqueçam os deuses da Mesopotâmia e decidam hoje a quem servir. As palavras de Josué para o povo são um chamado à decisão. São um chamado para que o povo
se volte para Deus, para que o povo não abandone o Deus que os libertou e os conduziu em toda a sua vida. São um chamado para o povo não esquecer a sua fé e o seu Deus, agora que estava num tempo de tranquilidade e de paz. Decidam hoje a quem vão servir. Para que as suas palavras e o seu agir fossem coerentes, Josué, já com 110 anos de vida, dá o seu testemunho pessoal. Eu e a minha casa serviremos a Deus, o Senhor. As palavras de Josué não carecem de explicação. Elas são claras. Ele e a sua casa, ou seja, a sua família, o seu clã, vão servir a Deus. Ou seja, vão viver na perspectiva da fé, em fidelidade a Deus, fazendo da sua vida um testemunho de serviço e de louvor ao Deus da liberdade. O povo que ouviu Josué se lembrou que Deus libertou os seus antepassados e também das grandes coisas que ele fez e testemunhou. Nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Ao olhar para a sua história, ao rememorar tudo o que Deus fez por si, o povo não tem outra vontade a não ser renovar e confessar a sua fé em Deus e dizer junto com Josué: nós também serviremos ao Senhor. Estimados irmãos e irmãs, no início dessa mensagem, eu perguntei para vocês, quem tem a frase, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Poucos levantaram a mão. Talvez isso seja algo natural. Talvez usar versículos bíblicos como artigos de decoração tem sido algo de época. Talvez esteja fora de moda. E se for isso, não tem problema nenhum. O problema seria se a fé estivesse fora de moda. O problema seria se a confissão de fé estivesse ausente dos nossos lares. O problema seria se não lembrássemos mais de muitas bênçãos de Deus ao longo de toda a nossa vida. O problema seria se não soubéssemos mais orar com os nossos filhos, se não soubéssemos mais dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O hino Vigiar e Orar, que nós cantamos no início do nosso culto, diz na segunda estrofe que os sons da terra abafam a voz amorosa de Deus. Nós vivemos tempos barulhentos, tempos de muitos afazeres, de muita informação, tempos corridos. Tudo isso são os sons da terra, sons que abafam a voz de Deus para o mundo. Nós corremos para um lado e para o outro, de dia e de noite, e nem sempre temos tempo para nos encontrarmos com Deus. Não nos damos tempo para fazer o que o povo de Israel fez: olhar para a sua história com Deus, lembrar que Ele lhes deu a liberdade,
e fez grandes coisas ao longo dessa história. Mas nós precisamos disso. Desse tempo para conversar com Deus, para contar as suas bênçãos em nossa vida, para agradecer pelos seus grandes feitos em nossa história. Caros irmãos, caras irmãs, a palavra que ouvimos hoje nos permite isso. Fazer a memória da nossa história com Deus, lembrar da sua presença e da sua obra na nossa vida. Lembrar dos desertos e tempestades pelos quais passamos. E lá fomos sustentados por Ele. Lembrar dos tempos bonitos da nossa história e de como Deus nos abençoou. Eu convido vocês a fazer isso. Hoje, quando voltarem para casa, pensem, meditem e lembrem da história de vocês com Deus. Estou certa de que fazendo isso, quando alguém nos disser, decidam hoje a quem vão servir, como Josué disse ao povo, não olharemos para outros deuses, nem ouviremos os sons da terra, mas ouviremos a voz de Deus e também confessaremos: eu e a minha casa serviremos a Deus, o Senhor. Nós também responderemos como Pedro respondeu: a quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna.